O amor te engorda? É sobre isso que eu quero falar hoje. Você vai entender por que eu estou perguntando se o amor te engorda. Toda vez que você está sozinha, feliz, você está magra. Mas quando você entra num relacionamento, você engorda, você come e durante todo o relacionamento você passeia por variados tipos de emoções e todas elas desembocam em comida. Não saia desse vídeo, porque é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Pois é, bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Misleide Thomas, eu sou neuroterapeuta de emagrecimento e aqui eu compartilho com você como mudar a sua mente, como ter uma mente magra para sempre, assim como eu passei pelo mesmo processo. Aqui eu não só falo daquilo que eu estudei, aqui eu falo daquilo que eu vivi. Uma mulher que perdeu muitos quilos e hoje me mantenho magra, mente magra, corpo magro, totalmente magra de todas as áreas da minha vida. E eu vou te ensinar como isso aconteceu. Depois que eu me formei, eu fui a minha primeira paciente. Eu criei um método, ao qual ele está aqui na descrição do vídeo, junto com as minhas redes sociais e também com a minha loja lá no TikTok, onde tem os produtos que eu usei durante o meu emagrecimento. E não é remédio, é suplemento alimentar, que nada tem a ver com remédio, porque são produtos naturais. E você quiser lançar mão para usar e ajudar no seu emagrecimento, está aqui na descrição. Desde já te peço, curta, comenta, compartilha, me segue para receber mais vídeos como esse. E se você gostar, eu queria te pedir que você deixasse um comentário no final, ou nos ajudasse dando alguma ideia de vídeo. De repente a sua dúvida pode se tornar um vídeo aqui no nosso canal. Eu quero falar sobre relacionamentos. E sobre uma coisa que eu vivi, óbvio que vai ter uma história na minha vida para vocês entenderem exatamente do que eu estou falando e linkar e associar com que de repente você também está vivendo e por isso você não consegue manter o seu emagrecimento e ser magra para sempre, porque a sua mente gorda está te sabotando. Como Misleide me prova isso na realidade? Vamos lá, minha história é a seguinte. Eu nasci numa família extremamente complicada, como muitos, né? Nesses tempos em que nós vivemos de relacionamentos difíceis, de pessoas difíceis, convivendo com pessoas mais difíceis ainda. Então, os meus pais nasceram numa época onde, se a mulher engravida, para lavar a honra da família, o cabra tem que casar com a mulher. E meu pai, não diferente, teve que casar, foi obrigado a casar com a minha mãe. Eu preferia que não tivesse acontecido, porque isso me trouxe muitos traumas. A minha vida foi muito difícil, mas eu não sou o que eu vivi. Eu não sou o que a vida fez comigo. Eu sou o que eu decidi ser aqui, diante de vocês. Eu poderia ser qualquer coisa, porque me disseram que eu seria a ovelha negra da família. Mas eu decidi ser o que eu queria ser. E hoje eu sou uma mulher de sucesso, não uma mulher ricaça, ainda não, e muito em breve. Mas que eu falo uma mulher de sucesso, bem sucedida naquilo que se planejou, naquilo que se colocou a fazer diante do que havia diante de mim, né, do futuro que diziam que eu teria. Eu me saí muito bem. E é sobre isso que eu quero falar com você. Os meus pais, eles se casaram, né, e me tiveram. Um casamento conturbado, com muitas brigas. Meu pai era extremamente violento e bebia muito e era muito mulherengo. Era aquele tipo de homem que andava com muitos amigos no carro e vivia atrás de mulher, em bares, pelas festas da vida, e minha mãe sempre sozinha cuidando de mim. E até que se descobriu que ele também era usuário de drogas, e aí só foi piorando, gente, só foi degringolando, porque um belo dia ele sumiu, foi embora com outra mulher para São Paulo e ter uma família em outro estado. E esqueceu de mim, da minha mãe e do meu irmão, porque aí minha mãe já tinha tido mais um filho, ela estava com um casal. E, gente, que vida triste, que vida difícil a que eu tive. Não tive a presença do meu pai, não tive uma referência de homem para saber quem escolher, porque o pai, ele é referência para a filha. É ele que vai dizer que ela é uma princesa, ele que vai dizer que ela é linda. A filha vai buscar um homem sempre na referência do pai. Isso não é voluntário. Não é porque eu quero escolher alguém. Não, gente, eu escolhia mais relacionamentos involuntariamente. Não era proposital. Eu comecei, depois que eu comecei a crescer, e a ausência do meu pai me doeu demais. Me doeu muito.
Era muito difícil ver minha mãe chorando sozinha no quarto, porque durante muito tempo ela acreditou que ele voltaria e ela amava ele de verdade, ela queria viver com ele, mas ele não queria viver aquela vida, ele queria curtir algo que em algum momento ele achou que não curtiu, porque foi obrigado a se casar muito novo, e ele precisava viver aquela vida, né? Livre, leve, solto. Eu tenho que curtir, eu sou muito novo, eu não quero prender em casamento. Não sei o que passa na cabeça desse tipo de homem. E aí ele foi embora e a gente viveu uma vida muito difícil. Eu cresci sem pai, eu lembro que eu chorava muito. A época de Dia dos Pais na escola era péssimo, quem era minha mãe. Mas não era a mesma coisa, era sei lá, era meio vergonhoso, era meio, tipo, parece que tá faltando um pedaço nosso. É uma coisa bem singular, uma coisa bem difícil de tentar achar uma palavra para explicar. Mas você que já passou por isso sabe o que eu tô falando, consegue compreender o tamanho da dor e do buraco que fica a ausência de um pai. Então eu comecei a escolher homens dentro da referência que eu tive, do pouco tempo de convivência dos anos com o meu pai. Então eu comecei a escolher homens parecidos com ele, que bebia, que faziam coisas erradas, mas não era voluntário. Era só a minha mente me levando para um lugar conhecido, entende? A sua mente, quando ela está programada, ela sempre vai te levar para aquele lugar. O nosso cérebro, ele não sabe a diferença de certo e errado, ele não sabe a diferença de verdade ou mentira e do que é bom ou ruim. Ele vai te levar para aquilo que ele conhece, para aquilo que ele sabe, ele reconhece, ele já viu aquelas cenas, então para ele acha que ele é um lugar seguro para você e ele vai te levar para lá. E é aí que você é sabotado, porque você não conhece seu cérebro, não sabe como ele funciona, ele vai te levar pro que é conhecido. E para mim o que era conhecido? Aquele pai, aquele homem abusivo, aquele homem que fazia tudo o que ele fazia, que maltratava a mulher. E eu sempre me via enfiada em relacionamentos horríveis. Eu já apanhei, eu já tive com uma pessoa que cansou de me trair e eu não conseguia terminar. Eu chegava para ele dizer que eu perdoava ele e ficava com ele. Gente, como eu consegui fazer isso comigo mesma? E o que acontecia? Quando eu terminava os relacionamentos, eu tava bem sozinha, eu emagrecia, eu ficava maravilhosa, eu ficava linda. Aí eu entrava em outro relacionamento e aquele relacionamento me destruía. E eu ia pra comida. Eu sempre fui uma pessoa muito introvertida, muito pra dentro, muito calada, muito quieta. De poucos amigos. Pela vida que eu vinha levando, pelas tristezas, eu me tornei uma pessoa muito calada. E as poucas amizades que eu tinha me traíram. Até pra amizade também não era boa. E elas me traíam e eu decidi que eu não queria ter amizade com ninguém. Porque eu passei a não acreditar em ninguém, achar que todo mundo era igual, que todo homem era igual. E que não tinha jeito pra mim. E aí comecei a descontar tudo na comida. E o que acontece? Depois que eu me tornei neuroterapeuta e que eu aprendi tudo isso, que eu aprendi que era minha mente me sabotando, que eu aprendi que eu precisava ressignificar aquilo que eu vivi, que eu precisava fechar essa porta da história com o meu pai, que eu precisava seguir em frente, que eu precisava sarar minhas feridas para parar com essa compulsão, para poder conseguir ser magra para sempre. Porque toda vez que eu emagrecia, o meu corpo começava a lutar contra mim e me levava para a gordura. Porque a gordura começou a ser uma capa de proteção, tá entendendo? Tá entendendo isso aqui? Ela começou a ser uma capa de proteção. Então, quando eu tava gorda, eu me sentia protegida. Eu achava que os homens não iam fazer nada comigo. E aí, quando eu emagrecia e os homens se aproximavam, eu ficava com medo. Então, o meu corpo começou a associar a gordura à proteção. E toda vez que eu tentava manter emagrecimento, eu não conseguia. Gente, era de praxe. Eu emagrecia, ficava bonita. Aí eu encontrava alguém, tinha um relacionamento, ou já estava em um relacionamento. Eu entrava em depressão. A pessoa fazia coisas que arrasavam com o meu psicológico, destruía a minha mente. Eu não tinha mais estrutura psicológica para ficar em pé. E aí o que o meu corpo fazia? Me levava para comida. Me levava para comer, me levava para engordar tudo de novo. Aí eu parava de me exercitar, eu parava de fazer os cuidados com a saúde, eu parava tudo e me trancava dentro de um quarto e o meu lugar preferido era a cozinha. Então, era o meu jeito de ter um pouquinho de alegria. Aquela sensação de dopamina que durava alguns minutos depois de comer, aquele aconchego da comida, começou a me destruir. Chegou uma hora em que eu falei, preciso fazer alguma coisa. E aí eu estudei, gente, eu me formei
neuroterapeuta e eu decidi ser da área do emagrecimento por causa da minha história. E eu comecei a trabalhar a minha mente. Eu comecei a usar tudo que eu havia aprendido para trabalhar em mim. Deu trabalho, não foi fácil, não foi do dia para a noite. Eu precisei repetir, eu precisei insistir, eu precisei decidir que era aquilo que eu queria. E eu fui atrás. E eu fiz todo o meu protocolo, que está aqui embaixo, gente. Meu protocolo MT da Mente Magra. Eu usei em mim. E eu consegui emagrecer. E foi assim algo extraordinário. E hoje eu já vivenciei brigas e confusões no meu casamento. Porque, gente, casamento tem briga. Casamento tem situações boas e ruins. E eu não corri pra comida. Eu vi o quanto a minha mente mudou. O quanto eu tô madura. O quanto eu cresci. Eu fechei a porta das minhas frustrações com meu pai. Eu o perdoei. Hoje eu tenho amizade com ele. E eu entendi que eu não sou aquilo que as situações da minha vida quiseram que eu fosse. Eu sou aquilo que eu quiser ser. Aquilo que eu quiser me tornar. Só que para isso eu precisava perdoar, eu precisava liberar aqueles sentimentos que eu estava sentindo, eu precisava entender que eu não dependo de homem para ser feliz. A minha felicidade, em primeiro lugar, está em Deus e segundo em mim. Eu preciso aprender a ser feliz sozinha, eu preciso ser completa sozinha. Eu preciso me alegrar sozinha, sentar numa mesa, tomar um café comigo mesma, olhar no espelho e dizer para mim o quanto eu sou inteligente, quanto eu sou maravilhosa, quanto eu sou forte. É sobre isso, você entende isso? E de repente você tá vivendo a mesma situação. Você tá num relacionamento que tá te destruindo. E você tá comendo o que você tá vivendo. Porque você tá tão frustrada, você não aguenta mais essas dores que esse casamento, esse relacionamento, esse namoro, esse noivado estão te causando, que você só consegue comer. As suas frustrações estão colocadas na comida. É ela que te traz alegria. Só que você está tendo um relacionamento errado com a comida. E a culpa nem é da comida, tá? Não é nem sobre a comida. É sobre a sensação que ela te causa. Na realidade, você queria sentir essa dopamina. Você queria sentir essa alegria, essa felicidade com a comida no seu relacionamento. Mas eu vou te dizer que uma das primeiras coisas que você vai ter que fazer é enfrentar a dor que você está sentindo. E entender que você vai ter que resolver esse problema. Você vai sentar e vai analisar. Você vai ver o que é bom pra você. Se o bom pra você é terminar, e isso é difícil porque você tem uma dependência emocional, você vai ter que tratar você. Você vai ter que tratar suas emoções e descobrir o que foi que aconteceu no passado que te feriu. Liberar perdão. Começar a trabalhar o seu emocional. E começar a se fortalecer. Dizer, eu sou forte. Eu consigo. Eu até sofri. Eu até não tive meu pai comigo. Mas isso não me define. Isso não me define. Eu posso ser suficiente para mim. Eu posso ser completa sozinha. Eu lembro que eu comecei a fazer coisas sozinhas. Eu comecei a ir no shopping, a tomar sorvete, a ir comprar uma coisa para mim, a ir no mercado. Comecei a me desvencilhar do meu marido. Comecei a fazer coisas comigo mesma. Isso foi tão bom. Eu me descobri. Eu me achei, eu me encontrei. Eu comecei a fazer afirmações, eu comecei a olhar no espelho e a dizer assim, você não é gorda, você é magra. Todo dia eu dizia isso pra mim. Você tem 64 quilos, você é magra, você ama esporte. Você é uma mulher linda, você é uma mulher maravilhosa, cheia de atitude. Uma mulher que, quando diz, as pessoas param pra ouvir o que você tem pra dizer. Uma mulher que influencia outras mulheres. Uma mulher que é exemplo. Uma mulher maravilhosa. Não é perfeita. Você erra, mas você é maravilhosa, mesmo quando erra, porque você aprende com o seu erro. E você se levanta, se ergue e usa o seu erro para não errar mais e para fazer tudo direito. É sobre isso, entende? Ai, que bom estar dividindo isso com você, gente. É muito bom falar sobre essas coisas. E como neuroterapeuta, eu posso dizer para você que você não é Marília Gabriela para nascer assim, para morrer assim e para viver assim. Não é sobre isso. Você pode mudar a sua história. E a neurociência vai te dizer, existe uma coisa chamada neuroplasticidade. Ela muda a sua mente. Você pode sim fazer novos caminhos neurais. Você pode sim produzir novos pensamentos. Você pode tirar essa programação horrível que está na sua mente e se tornar uma nova mulher. Se tornar alguém melhor, alguém diferente. É só você querer.
E é sobre isso. Nós vamos falar mais sobre isso, eu vou fazer outros vídeos sobre isso. Mas se você gostou, se houve alguma coisa nessa história que tocou teu coração, bota aqui nos comentários. E saiba que se você quiser de verdade, você pode mudar a sua mente. Você pode ser diferente. Você não é o que você viveu. Não é sobre o passado. O passado não te define. O passado é a sua história, faz parte da sua história. São coisas que lá atrás você não pôde mudar porque você era criança e você teve que viver aquilo. Mas o hoje você pode mudar. Você quer mudar hoje? Você quer começar hoje? Vem comigo. Curte aqui meus vídeos, entra no meu canal, assiste meus outros vídeos e vambora. Conheça aqui o meu método MT da Mente Magra, porque a minha intenção é que você consiga fazer na sua vida o que eu estou vivendo agora, a paz que eu estou vivendo agora, o ser magra para sempre. As emoções não me dominam mais. Eu as domino. Eu domino meu cérebro, eu domino meu corpo, eu domino as minhas emoções. E eu não como mais por prazer, eu como por fome. E é o que eu desejo pra você, tá bom? Meu neto aqui. Gente, vem comigo. Não parece, né? Eu já sou vó. Tem 43 anos. Vem cá, meu amor. Gente, meu netinho, que coisa mais linda da vovó, olha. Olha, meu bebê. Olha, eu sou o amor de minha avó, eu sou o amor de minha avó. Gente, vivam um novo tempo na vida de vocês. Sejam felizes, com a mente magra e livres de emoções destrutivas que levam vocês pra comida. Tá bom? Até o próximo vídeo, um beijo no coração de vocês. Fala tchau. Dá tchau. Tchau. Manda beijo. Tchau. 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 Tchau.